Olá, vamos continuar a nossa programação de avaliação da doença crônica, falando hoje sobre a avaliação da doença renal crônica. Então, depois de diagnosticar, estadiar, como é que eu vou avaliar esse paciente? O que deverá ser feito para ele? Em primeiro lugar, a gente já viu como dar o diagnóstico e como estadiar, né? Então, na prática, que ferramenta nós identificaremos para fazer isso? Além disso, identificar as comorbidades e as complicações da doença renal crônica. Esses são os objetivos iniciais da avaliação no paciente com suspeita de doença renal. Bom, primeira coisa para a gente utilizar o diagnóstico é fazer a avaliação da função renal. Então, nós já comentamos na semana passada sobre a importância da estimativa da taxa de filtração glomerular. Esse é o mecanismo que a gente mais utiliza para poder estabelecer a função renal do paciente. Então, lembrando as nossas fórmulas, né, mais utilizadas que é MDRD e recentemente CKD-EPI, através de aplicativos ou de site, e lembrando que elas têm uma boa correlação com a taxa de filtração glomerular, são fácil utilização, e a gente utiliza apenas se o paciente tiver uma função renal estável. Pacientes com flutuações, oscilações da função renal, essas fórmulas não são muito adequadas. Então, elas não vão se aplicar, por exemplo, na avaliação de alterações agudas da função renal. O clíster de creatinina, ele, apesar de ter uma boa correlação da taxa de filtração, ele é pouco prático. Então, você precisa ter o paciente, a coleta de 24 horas da urina, e isso nem sempre é algo possível, né? Às vezes o paciente, por exemplo, tem uma demência, uma impossibilidade física, onde ele não vai conseguir fazer essa coleta. Às vezes o paciente esquece, às vezes está com diarreia. Então, são fatores que prejudicam um pouco a avaliação através desse método. Mas se você tiver um paciente, por exemplo, sondado, que você não tenha tanta pressa para fazer essa avaliação, isso pode ser feito, né? Lembrando que a creatinina, o clíster de creatinina, ele é afetado por algumas situações, né? Então, alguns remédios podem aumentar a secreção tubular da creatinina e, dessa forma, aumentar a quantidade de creatina que sai na urina. E isso superestima, então, a filtração glomerular. E essa superestimação acontece principalmente quando a filtração glomerular está mais baixa, né? Então, esse componente de secreção tubular, que em geral é 10%, ele acaba aumentando e tornando um componente maior dentro desse clearance de creatinina. A avaliação clínica da anamnese, então sexo, a idade, de acordo com o sexo, você pode avaliar um maior risco de desenvolver a doença renal crônica. Então, a doença renal crônica é mais comum no homem, né, principalmente a doença renal crônica dialítica. A idade também é um fator importantíssimo. De acordo com a faixa etária, muda um pouquinho as causas de doença renal crônica. A presença de sintomas que reflitam complicações da doença renal crônica, como alterações da volemia, levando o indivíduo a quadros de hipervolemia, comorbidades com sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. A história familiar de nefropatia, como a gente já falou, é um fator importante para o desenvolvimento e também para o agravamento da doença renal. E a presença de doenças clínicas, como hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, também são condições importantes para serem avaliadas. No exame físico, destacando mais uma vez, igual a avaliação do paciente com doença renal, né? Então a gente deve sempre lançar mão de um olhar mais afinado, um olhar mais criterioso na avaliação da doença cardiovascular. Então, fazer uma avaliação da ausculta cardíaca, a parte pulmonar também, tentando identificar quadros de congestão, massas palpáveis, por exemplo, você pode identificar a presença de rim policístico. Então, recentemente a gente teve um caso lá no Bezerra, que o paciente chegou com alteração da função renal e no exame físico que chamava atenção era a massa palpável. O que era essa massa? Quando fizemos ultrassom, era uma doença renal policística, né? Então, também você pode palpar o fígado devido a quadros de congestão hepática devido à insuficiência cardíaca. Então, é muito importante também isso no exame físico, né? Lembrando que sinais e sintomas específicos de doença renal a gente não tem muitos, né? Então a gente tem que procurar e sempre fazer a composição do que a gente está avaliando.
E como é que a gente vai, então, fazer a avaliação estrutural? Então, é o que a gente já comentou. Então, começa sempre com o exame de urina, pesquisando o que é a proteinúria, se há uma proteinúria glomerular, se há albuminúria, né, um marcador bem precoce da doença renal, é o que a gente tem de mais precoce, de mais pré-clínico para poder triar e avaliar os pacientes. Né? E como fazer isso? Através de uma coleta de 24 horas ou da relação proteína-creatinina ou a relação albumina-creatinina urinária. Lembrando também que o segmento ele pode mostrar cilindros hemáticos, cilindros granulosos, cilindros epiteliais, todos eles podem refletir lesão do néfron. Então, vai ser importante a gente ter a função renal através das nossas fórmulas e ter para poder estadiar, né, de 1 até 5, e ter também a dosagem, a quantificação de proteinúria. Então, a partir do momento que utilizo a proteinúria não só para diagnóstico, mas também para acompanhamento, né? Então, é importante dentro da avaliação contínua de um paciente que tem a doença renal crônica, a gente sempre fazer a avaliação da proteinúria. O ultrassom é uma ferramenta, como a gente já falou anteriormente, de baixo custo, que tem ampla disponibilidade, fácil execução e pode também afastar causas de alteração do som renal, como obstrução urinária ou estenose vascular. Né? Então, é uma ferramenta também muito utilizada, né, na avaliação do paciente com doença renal. E principalmente porque a gente consegue, através dessa ferramenta, né, avaliar a presença de ecogenicidade, de alteração de ecogenicidade, de tamanho renal diminuído ou de diminuição da espessura do córtex. Então, dessa forma, a gente consegue fazer um diagnóstico, muitas vezes, de uma manifestação crônica. E isso é importante quando a gente, às vezes, quer dar o diagnóstico. Não existe ainda parâmetros que corrobore a utilização do ultrassom como fator prognóstico. Né? Então, a gente tem um ultrassom aqui utilizado mais no fator diagnóstico. Tá certo? Aqui a gente já viu esse slide, né, onde eu mostro aqui o rim normal e o rim com alterações de ecogenicidade. E a biópsia renal, como a gente já falou anteriormente, na doença renal crônica, ela não é um recurso muito utilizado. Por quê? Porque é difícil, o rim está diminuído, a cortical está fina, você pode ter mais complicação, mais sangramento, mais hematoma. E, no entanto, muitas vezes você já está, principalmente nos estágios mais avançados, você não vai ter a causa da lesão. Muitas vezes você vai ter só a fibrose. Né? Então, a cicatriz. Então, você não vai conseguir dar o diagnóstico. E, então, é muito importante a indicação da biópsia quando eu tiver uma suspeita forte de glomerulopatia, né? Ou nefrite intersticial. Hoje, alguns consensos até recomendam que se você tiver uma filtração menor do que 30, não valeria a pena você nem fazer a biópsia para diagnóstico. Né? Muitas vezes essa biópsia ajudaria muito mais para avaliar a possibilidade de recidiva da doença para transplante, mas não mudaria, por exemplo, o tratamento, já que quando está com menos do que 30, você acaba abdicando de tratamentos específicos para a doença renal crônica por glomerulopatia. Lembrando que a doença renal ela não é uma doença do rim, é uma doença do organismo, então é uma doença sistêmica. Né? Então, muitas vezes, quando o rim começa a falhar, você começa a observar alterações em outros órgãos, no coração, no cérebro, no fígado, no metabolismo ósseo, no intestino e no pulmão. Então, você acaba tendo o que a gente chama de crosstalk, que é quando uma disfunção de um órgão acaba interferindo em outro órgão. Né? Então, é importantíssimo a gente avaliar as comorbidades ou complicações, porque você pode estar ali sem saber, por exemplo, onde começa e onde termina uma coisa. Então, a doença cardiovascular, você não sabe até que ponto a doença cardiovascular interferiu na doença renal, a doença renal interferiu, ou você pode ter doenças, como diabetes, que está interferindo nas duas. Né? Doença cerebrovascular, então as doenças vasculares em geral, fiquem bem atentos. Doença cardiovascular, cerebrovascular, doença arterial periférica, são todas doenças de vaso. E o rim é um órgão extremamente vascularizado. Então, digamos assim, a coisa mais importante para o rim funcionar é vaso. Né? E aí você começa a pensar aquelas situações que interferem nos vasos. Tabagismo, hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia.
Porque são todas doenças que fazem o quê? Alterações endoteliais, alterações vasculares, tanto de microvasculatura, de capilar, quanto de macrovasculatura, de artérias ou arteríolas. Tá? É interessante como alguns outros fatores, como a doença periodontal, elas estão sendo muito investigadas e avaliadas. E qual é a questão da doença periodontal? Porque é uma doença inflamatória. Então, as periodontites, as gengivite, elas acabam causando um grau de inflamação e, dependendo da extensão da lesão, ela pode repercutir no organismo todo. Então, já existem essas associações de doença periodontal, por exemplo, com maior incidência de infarto. Hoje tem sido estudado muito são os fatores externos, ambientais. Então, hoje está se estudando muito a questão da poluição. Né? Poluição vai ser algo bem importante na progressão e no entendimento das doenças crônicas degenerativas. Então, qual é o papel ambiental, o papel do que a gente inala, o papel dessas substâncias que a gente está incorporando e que a gente não sabe o que vai acontecer. Nas comorbidades, o que a gente precisa entender é que, muitas vezes, o controle da comorbidade, muitas vezes essas não são doenças reversíveis, né? Então, você precisa controlar. Porque controlando isso, você controlando diabetes, hipertensão, reduzindo o peso corporal, você vai controlar a doença renal. Isso vai impactar diretamente na evolução do paciente e no custo do tratamento. A doença renal é uma doença cara. Diálise é caro, eritropoetina é caro, quelante de fósforo é caro. Então, é uma doença muito cara, uma doença que custa muito. Então, quanto a gente mais precoce tratar esses pacientes, menor vai ser o custo e melhor a qualidade de vida desses pacientes. O quadro clínico, como a gente já falou, é insidioso, então muitas vezes o paciente não percebe que está doente, né? Então ele tem nictúria, alteração na concentração urinária, uma síndrome urêmica, nas fases tardias, ele começa a ter as manifestações da falência renal. Então, a síndrome urêmica ela vai começar no estágio 4 e 5. E outra coisa interessante é que, às vezes, é a manifestação inicial. Então, muitas vezes, quando o paciente chega no pronto-socorro ou procura uma ajuda médica, ele já está no estágio mais avançado da doença. Então, a síndrome urêmica é uma resultante do acúmulo de toxinas, de alterações hormonais e inflamação sistêmica gerada pela falência renal, gerada pela redução importante da função renal. Então, destacando alguns sinais e sintomas, alterações laboratoriais, né, para a gente ficar atento, né? Gostaria de destacar a dislipidemia, que ela pode ser causada pela doença renal crônica e gerar mais doença renal crônica. O hiperparatireoidismo secundário, que a gente vai ver na próxima videoaula. Alterações de volemia e de eletrólitos, como a hipercalemia, que é importante causa de arritmia e morte desses pacientes. A fadiga, distúrbios do sono, manifestações neuromusculares, clonos, neuropatia periférica. Então, são todas alterações que muitas vezes são inespecíficas. Então, como avaliar se uma parestesia é doença renal? Né? Pegar um paciente diabético que pode ter neuropatia periférica, como é que eu vou saber se isso é doença renal ou não? Então, eu tenho que fazer uma análise de conjunto. Né? Tem outros sintomas urêmicos, tem uma função renal muito reduzida. Se tiver um indivíduo com função renal acima de 40, 50 ml por minuto, ele não vai ter síndrome urêmica. Síndrome urêmica só vai começar a aparecer a partir da redução de 30 ml por minuto. E mais intenso ainda quando tiver menos de 20, tá certo? Então isso é importante. Mas o fato de ter 15 ml por minuto não significa que ele tem síndrome urêmica. Ele pode não ter, tá certo? Então, alterações de pressão arterial, congestão pulmonar, prurida, coceira é muito comum nesses pacientes, principalmente dialíticos, anorexia, náuseas, vômitos, alterações de coagulação, especialmente na função da plaqueta, levando a sangramentos, anemia devido a uma deficiência de eritropoetina ou uma anemia carencial por deficiência de ferro, tá certo? Então, são alterações que a gente tem que ficar muito atento quando a gente faz a nossa avaliação do paciente. Então, quadro clínico bem detalhado, uma história bem coletada, né? Observar a avaliação, esses sintomas urêmicos. Depois, fazer o quê? Uma avaliação de função renal, avaliação de alterações estruturais, seguido, por fim, de uma avaliação de comorbidades. Essas comorbidades eu posso adquirir através da história, mas também fazendo investigação. Então, como é que eu vou saber se o paciente é diabético?
ter que fazer uma avaliação de glicemia, como saber se ele é dislipidêmico. Então, não é história clínica apenas. Então, a gente precisa também ter uma boa avaliação laboratorial. Pessoal, é isso. Eu encerro essa segunda videoaula nossa, tá certo? E a gente se prepara para a terceira, que a gente vai falar das complicações e o manejo do tratamento da doença renal crônica. Muito obrigado e até mais.